começamos uma nova etapa nessa questão do estudo à luz da Bíblia sobre finanças, sobre a vida financeira. Preparando-me para enriquecer. Preparando-me para enriquecer. Abre a sua boca e diga: preparando-me para enriquecer. Preparando-me para enriquecer. Rui, toma que é tua. Preparando-me para enriquecer. Preparando-me para enriquecer. Ah, mas a minha vida, tira o mas. É Deus quem lhe trouxe aqui e Ele está lhe preparando para algo grande nas suas finanças. Receba pela fé. Misture fé a essa palavra. Você não será mais a mesma pessoa. Nem a sua conta bancária, nem o seu patrimônio será mais o mesmo. Glória a Deus. Diz o livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 20 e 21. Olha só. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Quem pode dizer isso? Então abra sua boca, volta, fale comigo, vai. Ando pelo caminho da justiça. Só que não é um homem que está falando isso. É Deus quem está falando isso. Ando pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo. O Senhor vai procurando entre os homens justiça, caminhos retos, juízo. O Senhor vai procurando pessoas certas, que fazem coisas certas, que obedecem a sua palavra. Para quê, bispa? Versículo 21. Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Para dotar de bens os que me amam. Quem ama Jesus? Diga: é para mim essa palavra. O Senhor quer lhe dotar de bens e quer encher os tesouros. Não quer encher a sua vida de miséria e pobreza, quer encher os tesouros de coisas boas. Vamos falar com este Deus rico em nos galardoar. Pai amado, Pai bendito, agora nós vamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, naquilo que a tua palavra diz a respeito de finanças. O Senhor já nos tem tratado, Jesus, para entendermos que a Bíblia traz mais de 2.000 palavras, textos, ó Deus, sobre dinheiro, sobre vida financeira, porque tu dás importância. Tu sabes que é nesta terra, nesta peregrinação, que nós precisamos de dinheiro, que nós precisamos de provisão, que nós precisamos mostrar a tua glória também na nossa vida material, para sermos generosos, Senhor, para fazermos aquilo que é teu propósito e teu desígnio nesta terra. Então, Jesus, tu tem nos ensinado culto após culto, tu tens, Senhor, enchido os nossos corações de conhecimento, Jesus, de revelação. O Senhor nos tem ensinado a sair de dívidas, de crises financeiras, de rombos, Jesus, de problemas que vêm se arrastando. O Senhor tem nos dado a saída, nos ensinado as lições, os passos a serem dados, Jesus. O Senhor tem nos dado muita revelação, Pai, e tem acompanhado cada palavra na vida de quem crê, de sinais, prodígios e de grandes maravilhas. Grandes são os teus feitos na vida financeira do teu povo, a partir desta série, Jesus. Os testemunhos chegam, Jesus, como forma de validarem, Jesus, aquilo que nós estamos fazendo e falando deste altar, Jesus. O Senhor também nos ensinou, Pai, que a tua vontade passa pela estabilidade, passa pela liberdade financeira, e assim o Senhor tem nos ensinado. Agora, Jesus, tu entras num novo patamar de ensino para nos preparar para o enriquecimento. Pai, tu tens uma jornada também na vida material. Tu tens, Senhor, um caminhar, Jesus, em cada vida aqui, Senhor, e nós estamos nos preparando. Pode ser que alguma coisa aconteça já, hoje, imediatamente. Pode ser que amanhã, esta semana, semana que vem. A verdade é que coisas vão acontecer da tua parte, porque tu és fiel, Jesus, e tu tens nos avisado, e o Senhor não fará nada sem primeiro revelar aos seus santos profetas. E nós estamos aqui recebendo a maior profecia, é a tua própria palavra. Nós misturamos com fé e já com ações de graças te agradecemos pelo que virá em decorrência deste conhecimento e desta revelação. Eu oro em o nome de Jesus, e toda a amada igreja diga amém. Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Obrigada, diácono Tiago. Amados do Senhor, eleitos, escolhidos, pedras vivas, predestinados em amor,
desde antes da fundação do mundo, chamados, justificados e glorificados. Novas criaturas, lavados no sangue do Cordeiro, renovados pelo poder da ministração que já foi feita até agora. Alegres, felizes, plenos, mais que vencedores. Amados, tratar desse assunto de finanças é extremamente importante e positivo. E eu posso dizer que a sua vida não será mais a mesma depois dessa série de mensagens. Coisas já estão acontecendo. Quem está percebendo o mover de Deus? Quem está vendo algo saindo à luz? O Senhor está dizendo, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Você tem que perceber um mover de Deus. Olha, amados, muitas pessoas dizem, mas bispa, começou um levante na minha vida. Não começou esse levante agora. Já existiam coisas das trevas na vida de cada um de nós. O levante vem porque nada ficará em oculto que não venha a ser revelado. O levante vem para que haja uma limpeza na vida de cada um de nós. Então é bom que, sabe, o lixo, a poeira, sabe, se apareçam para que a gente possa extirpar, colocar nas mãos de Deus, arrumar o que precisa ser arrumado, sabe? Organizar o que precisa ser organizado, porque nós não vamos enriquecer enquanto houver coisa errada, enquanto houver trevas em qualquer área da nossa vida, e aqui na questão financeira especificamente. Então, eu creio que esta série de mensagens está trazendo novidades. Depois daquilo que você tem ouvido de Deus e do que ainda você vai ouvir, eu posso lhe asseverar que as coisas não vão permanecer como tem estado. Haverá mudanças significativas na vida financeira. Amados, há situações que estão mudando e que mudarão tão drasticamente que nós vamos dizer, estamos como quem sonha. Há algo para mudar no seu mundo. Há algo para mudar na história da sua vida. Você tem que receber isso por fé. Deuteronômio 8:13 diz assim: depois de se multiplicarem os teus gados, digam, meu Deus é Deus de multiplicação, é Deus de abundância, é Deus de riqueza. Ele dá, Ele aumenta, Ele multiplica. Então, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, receba aumento e multiplicação de coisas materiais na sua vida. E ser abundante tudo quanto tens. Haverá abundância nos teus pertences, no teu patrimônio. Haverá abundância na tua renda. Diga, eu recebo essa palavra. Então, a primeira coisa que Deus está mandando falar para quem me ouve nesta manhã, seja aqui no santuário, seja pela internet, é que estejam prontos para a multiplicação, para o aumento e para a abundância. Você tem que estar pronto para isso. Você tem que desejar aumento, multiplicação e abundância. Esse sentimento deve estar dentro do seu coração, da sua alma, aí dentro do seu peito. É vontade de Deus. Não tenha medo de querer prosperar, ser multiplicado e ter abundância. Não tenha preconceito, é vontade de Deus. Amém? Ele diz em Deuteronômio 8:18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Nosso Deus, se não quisesse que a gente fosse rico, Ele tirava a força de trabalho. Ele emburrecia as pessoas. Ele deixava todo mundo ignorante, tolo. O Senhor dá força, o Senhor dá capacidade, o Senhor dá inteligência, o Senhor dá insights, o Senhor dá meios, o Senhor coloca as pessoas certas, o Senhor faz a coisa na hora certa acontecer. Para quê? Para a gente adquirir o quê? Câncer? Lepra? Não. Para adquirires riquezas. Para que Ele faz isso? Eu expliquei domingo passado e quinta-feira. Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, que pais? Abraão, Isaac, Jacó, ok? Como hoje se vê. Eles ali já estavam vendo
confirmação da aliança por causa da prosperidade e da multiplicação, ok? Isto tem que acontecer na sua e na minha vida. Amados, Deus quer que eu seja ousada e corajosa para tratar desse assunto. E eu vou ser. Eu quero que você conheça com profundidade aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Agora, note uma coisa. Nós lemos ali o versículo e a Bíblia não diz que Deus dá riquezas. Deus não dá riquezas. Ele diz que dá força para adquirir riquezas. E o que é ter força para adquirir riquezas? Deus está dizendo, eu vou dar habilidade para as pessoas. Ele está dizendo, eu vou dar capacidade para as pessoas, para elas obterem resultados. Eu vou dar a capacitação, eu vou equipar, eu vou dar a força que virá dos céus para que o meu povo obtenha e veja resultados na sua vida. É isso que Deus vai dar para você e para mim. Amém? Então, quando a Bíblia diz que Deus dá força para adquirirmos riquezas, Ele está dizendo, eu vou te fazer capaz, eu vou te capacitar a fazer coisas que a tua capacidade normal não seria capaz de fazer. Amém? O Senhor vai iluminar a sua mente. O Senhor vai mudar pensamentos dentro da tua cabeça. O Senhor vai substituir sentimentos do seu coração. O Senhor vai dar insights a respeito de coisas que jamais você imaginaria fazer. Amados, Deus já está dando habilidade, capacitação, unção, direção, para que o povo do nosso ministério comece a adquirir riquezas. Você está comigo nisso? Amém. Então, há centenas de promessas na Bíblia Sagrada que falam a respeito de riquezas, prosperidade, dinheiro, bens materiais, reservados para o povo de Deus. A Bíblia diz isso. Agora, nós temos que tomar posse, nós aqui temos um slogan bastante conhecido, se está na Bíblia, eu creio. Então, se a Bíblia diz que você pode adquirir riquezas com as suas mãos, receba essa promessa e essa unção na sua vida. A Bíblia diz que você pode adquirir riquezas, receba essa unção manifestada em sua vida. Amém? Então, quem é que tem a palavra final? O desemprego que bate a porta, a política, a economia do país, os planos econômicos, a crise mundial. O que é que tem a palavra final? Deus tem a palavra final. A Bíblia tem a palavra final. Se você crer desta forma, as coisas começarão a acontecer. Amém? Mas é exatamente aqui. E agora nós vamos ter que mergulhar profundamente num estudo minucioso, porque é nesse momento, neste ponto, que estão os maiores problemas das pessoas. Eu disse aqui, se você pensar dessa forma, se você crer desta forma, que Deus vai fazer você adquirir riquezas, que Ele vai lhe dar habilidade para prosperar, até para enriquecer de fato, eu estou dizendo, isto vai começar a acontecer na sua vida. E por que eu estou dizendo que aqui estão os maiores problemas das pessoas? Os maiores problemas das pessoas estão nos pensamentos e nas crenças. Diga, pensamentos e crenças. Você sabe que enquanto eu falo, eu discorro sobre este tema de finanças, não é só porque Deus me mostra, porque Ele me mostra também, mas há pesquisas, né? Há estatísticas. Uma parte dos ouvintes está muito atenta e querendo saber o resto disso, querendo mais. Uma parte dos ouvintes não está nem aí, é indiferente o assunto. E uma parte dos ouvintes está lutando contra o que está ouvindo, não concordando, não aceitando, não se submetendo. É por isso que Jesus disse que a semente, quando ela é semeada, e a palavra é a semente, ela dá a 30, a 60 e a 100 por um. Isso falando de terra boa, de eleito.
Joio nunca vai dar nada, porque não vai crer em nada. Mas entre o povo de Deus, há aqueles que concordam, creem parcialmente, porque acham que sabem mais do que Deus, do que a Bíblia, porque a sua experiência de vida, amados, nesse momento, experiência de vida não tem peso algum. O que pesa aqui é a palavra de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que você pode adquirir riquezas. Então, se a Bíblia diz, nós cremos, mas nós temos uma luta muito grande. Nós temos uma carne que luta contra o Espírito, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, né? E então, os problemas maiores se encontram, não é na profissão, na conta bancária, nos negócios. Os problemas maiores estão nos pensamentos e nas crenças. E eu quero começar a falar sobre isso no ponto 1. Mentalidade de pobreza e de riqueza. Então vamos lá, me acompanhe. A forma como as pessoas pensam em relação ao dinheiro influencia diretamente o comportamento delas. E o comportamento associado à forma de pensar de uma pessoa em relação ao dinheiro impulsiona, tá? Ou compromete as finanças dessa pessoa. Então, a forma que alguém pensa a respeito de dinheiro, a forma como alguém se comporta em relação ao dinheiro, tá? Influencia diretamente o resultado, impulsionando a vida financeira ou comprometendo a vida financeira. Na verdade, é o que a pessoa crê em relação às finanças que vai se materializar na vida da pessoa. Então, aquilo que cada um crê em relação às finanças, não é de repente que essas pessoas creem, que eu e você cremos. Aquilo que cada um crê em relação às finanças é desenvolvido ao longo da vida de cada um. Principalmente durante a infância. Do 0 aos 8 anos, a maior influência. E depois a pré-adolescência, adolescência e até a juventude. Estão aí as maiores influências na forma de pensar, na forma de crer, na forma de se comportar e de lidar com tudo. Mas aqui no caso, com dinheiro, com finança. Dizem os estudiosos que são programações mentais formadas pelo cérebro, não é? Depois reforçadas por conexões neurais, os neurônios vão se conectando e o peso do exterior, da sociedade, da cultura, do meio em que alguém é criado, o que ela ouve, o que ela vê, influencia tudo isso, gerando nela um tipo de pensamento, um tipo de crença, que vai influenciar diretamente os resultados na vida dessa pessoa. Quem está entendendo? Então, essas crenças financeiras, por exemplo, são influenciadas pelo ambiente em que cada um vive e pelas pessoas por quem estão rodeadas. Então, nós todos vivemos num determinado ambiente, na nossa infância, adolescência e juventude, enquanto se recebe, né, toda essa carga. E também nós andamos e vivemos entre certas pessoas que têm um peso muito grande também nos nossos pensamentos e nas nossas crenças. São esses pensamentos e essas crenças que determinam como nós lidamos com o dinheiro e, consequentemente, como será a nossa situação financeira. Vou dar um exemplo. Se uma criança ouve constantemente dos pais que conseguir dinheiro é difícil, que dinheiro só traz problema, que dinheiro dá dor de cabeça, que eles estão brigando por causa de dinheiro, né? Se essa criança ouve que os ricos, por exemplo, não vão para o céu, que Deus não gosta de ricos, que Deus gosta de pobreza, de miseráveis, essa criança tem grandes chances de desenvolver uma mentalidade e crenças de pobreza e, consequentemente, de dificuldades financeiras. Quem está entendendo?
Eu vou lhe mostrar na Bíblia a gravidade disso. Você vai entender Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Olha, amados, isso significa que a criança vai guardar o que ela aprende para a velhice. Bem-aventurado aquele que aprendeu desde a sua infância a andar no Senhor, no caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Mas pense em você. Eu não nasci num lar evangélico. Eu não fui essa criança ensinada no caminho. Eu tive algumas lições, alguns valores morais, graças a Deus, que recebi dos meus pais, que estão em conformidade com a Bíblia. Mas, por exemplo, na questão financeira, ignorância total, tanto deles quanto minha. Então, aquilo que nós aprendemos na nossa infância, vimos, recebemos, participamos, sofremos a influência do meio, da família, enfim, das pessoas que estavam à nossa volta, tem implicações para a idade adulta e até a velhice. Quem está entendendo? É sério isso? Agora você veja como as pessoas chegam na idade adulta, ou às vezes permanecem até serem recolhidas, com mentalidade e crenças fora da palavra de Deus. Podem até andar com uma Bíblia na mão, mas lá dentro, na mente, no coração, o que ela acredita é o que foi inculcado lá na infância. O que ela viu, o que ela viveu, o que ela experimentou, o que disseram para ela. Quer ver um outro texto? Deuteronômio 6, 6-9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Palavras que Deus estava dizendo. Mas nem todos aqui, quando criança, ouviram o que Deus dizia. Foram ensinados na palavra de Deus. E aí, o Senhor diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha só. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Por que eu estou lendo isso? Porque aqui, que maravilha falar de Deus, da libertação que Deus tinha feito ao povo, passar isso de filho, para neto, escrever, divulgar. Pense o contrário disso. Quem inculcou numa criança que pobreza era o destino dela, que aquilo era um karma. Quando ele diz assim, põe na tua mão, escreve na mão. Amados, quantos de nós tivemos pulseirinhas do Bonfim nos braços, tercinhos, rosários pendurados em lugares? Aquilo alimentou a nossa mente, as nossas crenças. Nós fomos, muitos de nós. Eu louvo a Deus pelos que aqui foram criados no Evangelho desde cedo. Mas muitos de nós receberam crenças do demônio. Simpatias, sortes, questão de sorte de azar, questão de influência de trabalho de macumba. Quantos ouviram seus pais dizer isso? Fizeram um trabalho para a nossa família. Lançaram uma palavra de morte. Fizeram sei lá, um feitiço. Quem aqui ouviu isso? Levanta a mão. Eu ouvi. Quantos não frequentaram lugares que diziam quebrar a tal da macumba, quebrar o feitiço? E fizeram coisas que Deus abomina. E se alimentaram disso por anos. Então, muitos tiveram coisas escritas nos umbrais das portas, por familiares, por parentes, santinhos, ídolos. Eu estou lhe mostrando as influências que a maioria de nós, no nosso país, recebeu. Muita gente que está aqui está visualizando como foi a sua vida, a sua infância, como era a sua casa. O que seus pais, seus avós criam, o que eles pensavam.
para se obter alguma coisa tinha uma mandinga, tinha uma superstição, tinha um nome de um santo que se chamava para determinada causa, coisa, sei lá. Tinha ou não? Tinha. Então, nós chegamos ao dia de hoje e eu disse, existe uma parte que me ouve, quando eu falo de finanças, que diz, ai, eu quero, eu preciso, eu recebo, eu creio nessa palavra. Mas é uma luta muito grande. Porque logo, uma voz lá dentro diz, mas será que é para mim? Será que eu mereço? Será que eu me encaixo? Será que eu vou conseguir? Porque as crenças erradas podem ainda estar lá dentro. Eu disse que tem uma parte que está indiferente. Por quê? Porque quis ficar indiferente da vida financeira para não sofrer mais. Não quis entrar em discussões de pai e mãe por causa de dinheiro. Ou entre irmãos por causa da divisão de coisas, de presentes, de herança, ou seja lá do que for. Os irmãos estão entendendo? E tem uma parte que não quer ouvir e que é contra. Porque as crenças erradas ainda estão muito fortes dentro da pessoa. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou falando aqui de pessoas não serem crentes, não terem tido ainda o encontro com Cristo. Estou falando exatamente para as pessoas que são cristãs. Eu lutei, vou abrir aqui uma coisa da minha vida, anos, contra uma palavra dita por uma mulher crente, uma profeta, que era gorda. Então, quando ela falava, ela pá, dava profetada. Sabe, amados? Eu era nova convertida, tinha 1 ano de conversão. Aí o meu marido, meu namorado, se converteu. E nós estávamos na igreja. Mas ninguém gostava do meu namorado. Na lei. Por quê? Porque eu estava prometida para um monte de gente. Entenderam, né? Tinha várias profecias. E eu pensava, que estranho, né? Nem Deus sabe. Uma hora é esse, uma hora é aquele, uma hora... Enfim, eu não queria nenhum daqueles. Queria um homem de Deus, mas aqueles não tinham a ver comigo. E quando o Rai chegou, primeiro, ele não era convertido igual os outros que já eram. Então você vai criando o clima aí. Ele era aqueles que a gente chamava de boizinho. Agora não chama mais assim. Não sei como é que chama agora. Como chama agora? Ah, é playboy? Então ele era o playboyzinho. Que me largava na porta da igreja, porque eu não abria mão da minha igreja, dos meus cultos, das minhas responsabilidades. Isso no primeiro mês, logicamente. Com carro zero, garotão, já com emprego fixo, engenheiro, bem-sucedido, bem arrumado, com roupa de grife. Então, assim, a lei odeia esse tipo de pessoa, bem-sucedida. Amém? Só ama quando essa pessoa está lá dentro e vai dar dinheiro. Então, ele não era bem-vindo. E logo que perceberam que o namoro estava sério e que ele veio para a igreja, a profeta gorda foi orar na minha casa. Amado, olha, quando o profeta vai na casa da gente, você presta atenção. É o próprio diabo. É o próprio diabo. Pode ser crente que for. É o demônio. Porque Deus não precisa levar o profeta na casa de ninguém. A casa de Deus é aqui, onde os dons se manifestam, é no corpo de Cristo, onde há julgamento, luz, revelação, conferência na Bíblia. Então, eu estou lhe mostrando um caminho escuro e escuso dentro da obra de Deus. A profeta foi lá, vim aqui porque Deus mandou eu orar. Amém, vamos orar. Nossa, que coisa tremenda. Começamos a orar e a profeta começou a suar. E de repente ela disse, é o seguinte, se você ficar com esse namorado, se um dia você casar com ele, o Senhor manda te dizer que você nunca será rica, você será uma pessoa pobre. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Ele era bem de vida, nós casamos bem, mas essa palavra me acompanhou anos. Até a graça chegar à minha vida,
Eu me sentia quando eu fazia uma extravagância, quando eu ganhava coisa, quando meu marido me dava joias, anéis de brilhante, me levava no topo de um edifício para me pôr um colar de ouro no pescoço. Isso aconteceu comigo. Eu me sentia, às vezes, até culpada. Eu dizia, de alguma forma eu vou perder isso. Porque Deus disse que eu nunca vou ser uma pessoa próspera. Então, veja, eu já era adulta, tá? Eu já era adulta, mas uma palavra vinda de uma pessoa crente, usou o nome de Deus, depois eu soube, lógico, Deus me revelou que ele nunca falou aquilo, mas aquela palavra, o diabo usava para eu me limitar. Os irmãos estão entendendo? Só a graça foi capaz de quebrar aquela palavra que não era de Deus. Era uma palavra humana para me amedrontar, para ver se eu desistia daquele relacionamento. E depois, caso eu levasse adiante, era para me tolher. Então, era o diabo falando. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, eu gosto de dar esses exemplos que aconteceram comigo, porque fica muito simples de você achar outras coisas que você já reconheceu também. Ou então, aprender com esses exemplos, para não entrar nessa canoa furada que já afogou, né? Então, as coisas que nós lemos, ouvimos, foram inculcadas. É difícil, amados. Às vezes nós estamos sentados ouvindo um culto, Deus está falando, Deus está manifestando, Deus traz um irmão que dá um testemunho que aconteceu aquilo na vida dele, e a gente luta, dizendo, que bonito, oh, glória a Deus, mas a gente está longe daquela situação. Parece que aquilo nunca vai acontecer com a gente. Alguém já se sentiu assim? Diga, são os meus pensamentos e as minhas crenças que estão fora da palavra de Deus. É difícil falar isso, mas é verdade, amados. É verdade, tá? Então, pessoas com orçamento frequentemente comprometido construíram crenças que as fazem permanecer nessa realidade. Por exemplo, acreditar que dinheiro é ruim, que dinheiro é do maligno, acreditar que não merecem ser prósperos, que não têm a capacidade de melhorar de vida financeira, que enriquecer não faz parte do seu mundo, que Deus não deve ter isso para a pessoa. Então, essas pessoas, muitas vezes, pensam assim, acreditam nisso, e elas podem até ganhar algum dinheiro com um negócio que façam, ou um prêmio que recebam, enfim, de alguma forma. Mas essas pessoas, depois de algum tempo, logo elas perdem tudo. Porque elas não têm a mentalidade e a crença da abundância. Então aquilo vai embora. Essa mentalidade financeira é exatamente o que diferencia alguém endividado de uma pessoa verdadeiramente rica. Tudo começa onde? Na mente. O que diziam os velhos pregadores? Mente vazia, oficina do... Vazia de quê? Não é vazia, a mente nunca está vazia. Vazia da palavra. Se ela está vazia da palavra, ela está cheia de pensamentos e crenças fora da palavra. E é onde o diabo trabalha. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, o que a pessoa pensa, imagina e crê, define como ela se comunica, como ela se comporta, como ela se veste, o que ela fala e como fala. Amados, nós temos aprendido que mais do que palavras, o nosso corpo, o nosso olhar, as nossas mãos, as nossas roupas comunicam. Quem esteve ontem aqui no workshop ouviu isso. Não é verdade? Não posso cantar uma coisa com uma cara mostrando outra. Tem pessoas que não diferenciam um rosto, uma fisionomia, expresse ela alegria ou tristeza, sabe, entusiasmo ou, né, ou tristeza, desapego. Tem pessoas que tanto faz se vestir para um culto, para um, sei lá, para um casamento, para um velório, para uma aula na faculdade, tanto faz. Então veja, onde que está o problema? Na mente. Então, a mentalidade financeira é o que vai diferenciar uma pessoa endividada de uma pessoa verdadeiramente rica. Volto a dizer, o que a pessoa pensa, imagina e crê, define como ela se comunica, como ela se comporta, como ela se veste,
o que ela fala, com quem ela fala. Isso está em Provérbios 23, 7. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como pensa, como crê, como visualiza. É isso que define o que a pessoa é. Você olha para alguém, como ela fala, com quem ela anda, como ela se veste, como ela se expressa, como ela comunica, como ela lida com o dinheiro, você sabe o que está na mente dela e no coração. Como ela lida com a vida financeira e com Deus. Amém até aqui? Está fazendo sentido para você? Olha o irmão do seu lado e diga: está fazendo sentido essa questão da mentalidade próspera e mentalidade de pobreza? Ponto número 2, vamos entrar mais fundo agora, tá? Olha lá. Ricos, classe média e pobres. Diga isso sem medo, vamos lá. O Senhor pediu que eu fosse ousada nesse assunto. Diga: ricos, classe média e pobres. Então vamos lá. Cada classe social tem a sua forma de pensar e de se comunicar, que vai influenciar diretamente a realidade de cada uma delas, determinando o nível de prosperidade em que se encontram. Então, cada uma dessas classes, tá, tem uma forma de se comunicar, tem uma forma de se comportar, tem uma forma de pensar, que vai influenciar diretamente a realidade delas, que vai determinar o nível de prosperidade em que essas pessoas dessas classes se encontram. Então, pessoas que creem, por exemplo, que o dinheiro é bom e que merecem ter uma vida abundante, pessoas que creem que Deus quer a prosperidade para que sejam generosas, essas pessoas agirão no seu dia a dia, na sua vida, orientadas por esses princípios. O mesmo acontece no caso de pessoas que creem, por exemplo, que pobreza é de Deus, que Deus ama a pobreza e que prosperar não é para elas. Essa crença, essa mentalidade também vai influenciar na realidade dessas pessoas. E qual é a boa notícia, bispa? Porque eu estou preocupada com a maneira que eu fui criado, que me foi ensinado, que inculcaram, o que eu ouvi, palavras que eu ouvi e tomei para mim, até muitas vezes de pessoas ditas cristãs. Então, a boa notícia é que esses pensamentos e essas crenças construídas ao longo da vida não são imutáveis, não são definitivas. E nenhum filho de Deus está fadado a se manter em determinada condição contrária à vontade de Deus por toda a vida. Essa é a boa notícia. Pode-se mudar pensamentos, pode-se mudar mentalidade, pode-se mudar vivências da infância, da adolescência e da juventude, pode-se mudar crenças. Amém? A Bíblia diz o contrário disso. A Bíblia diz que é possível sentir, pensar e agir, reprogramando a forma de sentir, pensar e agir pela fé, pela palavra de Deus. Fé e palavra de Deus mudam completamente a vida. Amém? Talvez alguém pergunte: como isso acontece? Romanos 12:2 explica: e não vos conformeis com este século. Então agora, preste atenção que nós vamos usar o versículo para o que nós falamos até agora. Não vá se conformar com aquilo que inculcaram na sua mente quando você era criança, adolescente, jovem. Você não vai se conformar com o que os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram, seja lá de quem for que lhe criou, seja a situação que a sua família viveu, a cultura que você presenciou, as pessoas que estiveram ao seu lado, a escola em que você estudou ou não estudou, o bairro, a vizinhança, quem rodeou você, não importa. Você tem que ser um inconformado com tudo que está contrário ao que Deus diz. Não é para se conformar. Esta é
a mente do mundo, a mentalidade do século. Esta é a crença do diabo impregnada nas sociedades. Você tem a mente de Cristo. Você não pode pensar como o século. Ainda que o século tenha influenciado grandemente a sua vida financeira, a sua crença sobre dinheiro, você não vai se conformar. O primeiro passo é ser um inconformado com aquilo que lhe enfiaram na cabeça, com que você guardou no seu coração, na sua mente, você acreditou ou acredita lá no fundo, uma palavra que lançaram contra você, como lançaram contra mim. Você não vai se conformar com isso. Mas o que eu vou fazer? Transforme-se pela renovação da sua mente. Tem uma forma, bispa, como é que eu tiro anos de uma vivência na comunidade? Como é que eu tiro anos, bispa, de uma vivência onde eu, só ouvi o que era mal a respeito de dinheiro, a respeito de vida financeira, a respeito de prosperidade? Como é que eu tiro crenças que foram construídas de ver pessoas puxando o tapete da minha família, roubos, guerras por causa de coisa pequena? Olha, amado, sabe como você se transforma e transforma a sua mente? Pela renovação. Tem que tirar a coisa velha e pôr a coisa nova. Renovar, tornar novo o modo de pensar, tornar novo o modo de crer, tornar novo nova a tua mentalidade. Você está entendendo? Tornar novas as tuas experiências de vida a partir de agora. Se você não renovar aqui dentro e aqui dentro, você vai continuar com a mesma vida, embora a gente possa fazer séries e séries de pregações a respeito de prosperidade. Porque a palavra é clara. Deus quer prosperar. Onde é que está o problema? Em mim e em você. Mas onde, bispo? Não é que nós estamos pecando. Tem quem peca e não vê, lógico. Mas aonde que está o maior problema? Onde eu disse que está o maior problema? Na mentalidade e nas crenças. Amém? Por quê? Porque quando você transforma, quando a sua mente é renovada, você experimenta. Aí as experiências vão acontecer, e aí vão acontecer também na vida financeira. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja próspero. A vontade de Deus é que você cresça. A vontade de Deus é que você adquira riquezas. A vontade de Deus é que você aumente o seu patrimônio, o seu status de vida. É vontade de Deus. Mas se você não renovar a mente, fica tudo como está. Quando a gente fala isso, aí o diabo já bota uma pergunta na cabeça das pessoas que ainda não renovaram completamente a mente. Mas como eu vou sair disso? Mas como eu vou morar em outro lugar? Mas como eu vou crescer com esse salário? Amado, agora não é a hora do como. Você se deu conta do título do tema de hoje? Preparando-me para... Preparando-me. Calma. Deus vai falar de cada ponto. Agora, Deus precisa te ensinar a respeito do problema sério que muitos aqui têm, talvez você tenha, porque eu tive anos, só a graça limpou a minha mente dessa palavra maldita de uma falsa profetisa. Então, se nós não renovarmos a mente, e isso se dá pela palavra, nós não vamos ver nenhuma transformação. Ouçam, vai continuar tudo do jeito que está. Tem muita gente que diz, mas as coisas não mudam. Mas vem sério, as coisas não mudam para esses. Para um monte de gente muda. Para mim mudou muita coisa. Tem coisas para mudar, mas 99,9% da minha vida mudaram. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então...
Renovar a mente. Como é que eu renovo a mente? Pensando de forma diferente. Bispo, mas eu só vi desgraça. Mas aquilo não era a vontade de Deus. Mas eu tive escassez durante toda a minha infância, eu não comi direito, eu não dormi direito, chovia em cima da minha cama, eu via pessoas cobrando. As coisas velhas já... Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus? Então, em Cristo é possível que, ainda que você tenha vivido situações horrorosas, elas não tenham mais influência sobre a sua vida. Eu vou crer nisso. Amém? Você quer continuar comigo? Então, amém. Eu vou ler o ponto 1 e dar continuidade. Esse assunto aqui é profundo. Nós vamos gastar tempo com isso. O Espírito Santo quer operar na mente. Mas a renovação, você não dá um clique aqui e fala, renova. Não. Você tem marcas profundas. Você tem lembranças. Você tem memórias. Você tem fotografado algumas cenas. Você tem ainda palavras que você consegue até lembrar a sequência e a circunstância em que elas foram ditas. Como é que isto vai ser transformado? Precisa de palavra de Deus. Não perca, não suma daqui. Sua mente é transformada à medida que a palavra de Deus entra. Ela entra e ela vai ganhando um espaço, expurgando esse lixo que nós recebemos. Amém? Então, eu quero hoje só falar do ponto 1 para você. A mentalidade das pessoas ricas. Isso te interessa? Quando eu lhe explicar como pensam e creem os ricos, você vai começar a ver se você está nisso ou não. E a que distância, se você não estiver, você está dessa mentalidade. As pessoas mais ricas do mundo têm um padrão de comportamento e um estilo de vida correspondente à sua forma de pensar. Amados, eu não estou falando de new rich, de novos ricos. Aquela pessoa que viveu pobre a vida inteira, de repente ela faz um negócio, ganha um dinheiro, recebe uma herança e aí ela parece rica. Não estou falando de quem parece, de quem saltou por uma circunstância de um patamar. Eu estou falando de pessoas verdadeiramente ricas. As pessoas mais ricas do mundo ou do Brasil têm um padrão de comportamento e um estilo de vida que correspondem à sua forma de pensar. Elas sempre pensam de forma abundante e sempre acreditam na capacidade de conseguirem ainda mais. É assim que o rico pensa. Ele pensa em abundância. Ele pensa sempre em ter mais. Mas isso não é ganância? Não. É um pensamento de crescimento contínuo. Os irmãos estão entendendo? As pessoas com mentalidade verdadeiramente rica conversam sobre prosperidade. Conversam sobre coisas boas. Se vestem como alguém próspero. Trabalham muito, buscando o quê? Aumentar o seu patrimônio. As pessoas verdadeiramente ricas se sentem merecedoras de suas fortunas. As pessoas verdadeiramente ricas admiram outros ricos pelas conquistas. Utilizam os exemplos desses outros ricos como inspiração para novas conquistas destes. E segundo pesquisas, não se trata de uma riqueza egoísta, não. Porque os verdadeiros ricos utilizam os seus rendimentos também para ajudar o crescimento de outros. A pesquisa com as pessoas mais ricas dos Estados Unidos mostra que todos eles já doaram em vida 50% ou mais do seu patrimônio para instituições. Alguns têm suas próprias instituições, como Bill Gates, por exemplo. E outros já deixaram a maioria já deixou um testamento, doando todo o seu patrimônio após a sua morte, para alguma obra, para alguma, assistência. Os irmãos estão entendendo?
Para aqueles que são verdadeiramente ricos, que têm a mentalidade de rico, falta de dinheiro e períodos de crise são pensamentos que não fazem parte das crenças de pessoas ricas. E essas pessoas tratam esses períodos de crise como sinônimo de oportunidades. Quem entendeu? Amém? Eu sei que eu tenho que encerrar, mas eu quero só fazer um comparativo com a classe média. Porque depois eu vou lhe aplicar um teste aqui na igreja. Científico, que vai medir a sua mentalidade, a sua crença. Em que classe você se encontra? Você está preparado para mudar ou não? Então, eu estou lhe dizendo, os próximos cultos são imperdíveis, fundamentais. Eu falei da mentalidade dos ricos, das pessoas ricas. Vamos colocar o 2? Vamos lá. A mentalidade da classe média. A classe média é formada por pessoas que apenas buscam um conforto. Querem crescer, sim, mas se limitam ao bem-estar e aos prazeres imediatos, como bolsas, festas, viagens, sonhos de consumo. Aceitam até réplicas. O acesso a essas regalias, consumo, festas, é o suficiente para deixá-las satisfeitas. Porque as pessoas da classe média, elas relacionam esses prazeres a uma boa qualidade de vida. E quando o assunto é doação, isso também é fruto de pesquisa, tá? Tanto pessoas com mentalidade de pobreza, quanto de classe média, não têm esse hábito. Quando o fazem, quando doam alguma coisa, é de forma esporádica e ainda assim doam pouco. Essa é a mentalidade da classe média. Diferente da mentalidade de riqueza, quem tem a mentalidade de classe média costuma ter inveja de pessoas bem-sucedidas. Normalmente, pessoas de classe média afirmam que as suas conquistas, as conquistas de pessoas mais ricas do que elas, são resultado de sorte, ou de ações ilegais, ou roubo, porque acreditam que a riqueza nunca é resultado de mérito, de ações e de pensamentos corretos. A classe média quer algo imediato. A classe média vive imitando outras pessoas. Ela vê quem viajou e, em vez de, como rico, desbravar um lugar que ninguém foi, para ele ter exclusividade, ser pioneiro, ir lá e desfrutar, ela quer ir onde todo mundo vai. Essa é a classe média. E postar as fotos nos mesmos lugares que todo mundo posta. Essa é a mentalidade da classe média. Os irmãos estão entendendo? É algo imediato, é prazer imediato. E normalmente, por que se faz isso? Porque enquanto não se está fazendo esta ação, se está invejando quem já fez. Isso é fruto de pesquisa. Provérbios 14:30 diz assim, a mentalidade da... Não, vamos lá, Provérbios 14:30. Temos na sequência? Eu passei. Provérbios 14:30, Tiago... Aí. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a... Então, assim, onde é que estão as grandes doenças da alma? Porque podridão dos ossos não é necessariamente osso podre. É o interior apodrecido. Onde é que estão as grandes doenças da alma? Causadas por inveja, pelo desejo de ter, de estar no lugar do outro, enfim, de ciúme, etc. Na alma, no interior. Amém? Olha o que diz Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É por isso que
grandes famílias na classe média começam a se desentender por causa de um dinheiro que um recebeu, por causa de uma herança que não está bem equacionada, porque alguém está gastando o dinheiro que é do outro, porque, enfim, se faz conta da vida alheia. Essa mentalidade da classe média. E Gálatas 5:26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não é só o mundo que tem inveja, tem crente invejoso. Sabia? Tem crente invejoso. Porque a carne, amado, a carne não se converte. A carne para nada aproveita. Então, a palavra de Deus diz, para de vanglória. Coisa triste, você sabe que o rico, que tem a mentalidade de rico de verdade, ele não fica se exibindo. Ele não se exalta. Agora, pega a classe média. Eu fui. Eu tenho. Eu também. Também. Vou para lá. Eu também. O que é este também? Eu invejei, desejei, e este é o meu alvo imediato. Parecer rico. Porque não é rico. A classe média, por isso que chama classe média. Não é uma classe rica. Os irmãos estão entendendo? Amém? Está chocante. Vocês já se acharam no rico ou no médio? Então, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Inveja faz a pessoa não sair do lugar. Ou ainda, definhar. Eu queria dizer o seguinte. Se alguém se encontra aí com a mentalidade de classe média, você tem que mudar também a sua mente. E reprogramar suas crenças. Porque senão você vai ser classe média o resto da sua vida e vai sempre invejar outras pessoas, querer estar no lugar dos outros e ter um sentimento que gera facção e traz toda sorte de coisa ruim. Não é que é ruim ser classe média, porque se for pelo valor, patamar financeiro em que alguém se encontre, e isto se classifica como classe média, ok. A mentalidade é que não pode ser essa que eu estou lhe mostrando, fruto das pesquisas. Quem entendeu? Quinta-feira, nós vamos falar da mentalidade do pobre. Olha, amados, foi só para deixar um gostinho. É imperdível. Eu não sabia se eu ia adiante, se eu não ia, mas não, agora não dá, amado. Devido ao avançado da hora, nós vamos orar. Para quê? Nós vamos orar para que Deus nos ajude, e Ele nos ajudará a reprogramar a nossa mentalidade e as nossas crenças. Vamos todos ficar de pé. Como eu disse, nada é definitivo. A boa notícia é que isso pode ser transformado, pode ser mudado. Deus, diz a sua palavra, Ele pega o quê? Quem que Ele pega? E põe assentado, quem que Ele pega? Põe assentado entre os príncipes, quem? Ele pega o pobre, o mendigo, aquele que não é nada. Ele pega o desprezível, o latão, e transforma em ouro. Ele pega aquele que não é nada, que é consequência de um meio que viveu, de uma mentalidade, de uma crença fora da palavra, e põe assentado entre os príncipes. Tem gente aqui que Deus já fez isso na vida. Já trouxe e colocou entre os príncipes. Eu coloquei lá uma mensagem no app para hoje de manhã, não sei quantos leram. Eu conheço a grande maioria de vocês. Eu sei bem como cada um chegou aqui. Eu sei bem. E eu sei também o que Deus fez. Só que Deus não para. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se você já está se dando por satisfeito, porque chegou aqui, não tinha quase estudo, ou não tinha nenhum estudo, hoje tem faculdade. Se você chegou aqui e você não tinha amigos, você não tinha uma família estruturada, você não tinha casa para morar, você não tinha roupas decentes, você não tinha revelação da palavra, não tinha conhecimento,
Você tem que começar a glorificar a Deus. Porque o Senhor está num processo em todas as áreas da sua vida. E a área financeira não vai ficar de fora. Se você sentir aí, coloque a mão no seu coração. Se você precisa de uma reprogramação mental, coloque a mão aí na sua cabeça. Não tem nada a ver com demônio, tem a ver com mentalidade adquirida, inculcada, crenças fora da palavra. Senhor Jesus, nós todos, Pai, que viemos do mundo, todos nós, com raríssimas exceções para aqueles que nasceram num berço evangélico e desde mais tenra idade ouviram a palavra, foram criados no evangelho, a grande maioria de nós, Senhor, tem mentalidade doente, tem crenças limitantes, Jesus. E quando se depara com a palavra da prosperidade ou da generosidade, tem 1000 bloqueios internos, Jesus. Às vezes, nós mesmos não percebemos, Jesus. O Teu Espírito Santo está sendo tão claro e está nos revelando o que é que nos tem limitado, Pai. O que é que nos tem prendido, o que é que nos tem segurado. Algo que foi impregnado dentro de nós. Já era, Senhor, o curso do mundo com a sua influência dos infernos no nosso lar, sem Cristo, sem conhecimento, no nosso bairro, na nossa vizinhança, com a cultura da nossa família, ó Deus, com ídolos do lar, com macumba, com obras de feitiçaria, com envolvimento com o ocultismo, com o esoterismo, com as coisas das trevas. Isso inculcaram em nós, Jesus, mentalidade totalmente limitante, Jesus. Crenças completamente fora da Tua palavra. Então, nesta hora, Jesus, eu oro para que sejam quebradas essas cadeias que têm prendido a vida do Teu povo, Jesus. Estas cadeias de pensamentos, estas cadeias de palavras lançadas sobre estas vidas, estas cadeias, Pai, de cultura, de uma família, estas cadeias, Jesus, de palavras lançadas, de maldições, estas cadeias que têm prendido a vida financeira em especial, porque estamos tratando disso agora, Senhor. Essas crenças que nos foram inculcadas, Jesus, até por pessoas de Deus, em alguns lugares chamados igreja, onde é pecado ter algum bem material, onde é pecado se arrumar, onde é pecado, ó Deus, comprar alguma coisa para prazer, onde é pecado, Jesus, adquirir riquezas, quando a Tua palavra diz que Tu dás força para adquirirmos riquezas, Jesus. Nós quebramos agora, Jesus, toda palavra contrária, toda contracultura bíblica, Senhor. Nós quebramos agora, Jesus, em nome do Senhor, pelo poder da cruz do Calvário. Nós quebramos, Senhor, essa mentalidade de classe média, de pobreza, essa mentalidade de escassez, de impedimentos, Pai. Essa mentalidade rasteira, quando Tu diz que nós somos cabeça e não cauda. Jesus, que ninguém aqui tenha preconceito à Tua própria palavra, porque a Tua palavra é a verdade e a verdade liberta, Jesus. Que haja libertação agora de todo o passado de escassez, de pobreza, de miséria, de pensamentos fora da Bíblia, de crenças, Senhor, que nada tem a ver com o Evangelho da graça de Deus. E que nós, a partir de agora, Senhor, possamos nos abrir para a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos experimentar isso na vida financeira, Senhor. Muda filosofias de vida erradas, conceitos, preconceitos, Senhor. Muda, Jesus. Muda o que o mundo inculcou, o que a política inculcou, o que a sociedade inculcou, Senhor. O que a cultura do Brasil escravagista inculcou. Muda, Pai. Porque só Tu és o Deus
que salva, que transforma, que restaura, que restitui, que convence da verdade, Jesus. Nós saímos daqui, Senhor, para uma semana diferente, com uma mentalidade já transformada, Pai. Eu sei que há muito, mas a Tua palavra não volta para Ti vazia, e ela já está operando e trazendo sinais, prodígios e maravilhas na vida daquele que está crendo de forma correta e está se abrindo para enriquecer da parte de Deus. Assim eu oro com fé em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E aqueles que estão preparados para enriquecer ou para se tornar mais ricos, estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tudo novo, pensamentos novos, crenças novas em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.